entender o que é a ideia de república como uma categoria política, como um regime, é olhar para a primeira vez que ela foi formulada. Que foi num tratado de um orador romano do século a.C., Marco Túlio Cícero, em que ele define república, literalmente res publica, res populi, a coisa pública é a coisa do povo. E ele emenda que o povo não é só uma multidão, mas é uma multidão congregada ou ligada por leis e que tenha um objetivo, um interesse em comum. O princípio fundamental do republicanismo é a ideia de que qualquer um que legisle em nome de outro pode ser injusto com relação às outras pessoas. Por isso, só o povo unido ao legislar jamais será injusto com relação a ninguém. O uso da palavra república e republicanismo e postura republicana, reuniões republicanas, né, qualquer coisa, o que ela diz respeito é, e eu acho que nisso ela está ligada a essa definição antiga ciceroniana, né, a ideia de que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado. E que homens públicos devem pautar o seu comportamento de acordo com o interesse público. A república, na verdade, não é uma forma de governo puro, é uma forma de governo misto, que mescla instituições da monarquia com instituições da aristocracia e com instituições da democracia. Quando a gente pensa na palavra república e na república substituindo a monarquia, a gente tem uma ideia, que é uma ideia equivocada, de que a república foi um regime político que ampliou a participação popular e democratizou o acesso das pessoas ao debate político e ao debate público na sociedade brasileira. Mas a realidade foi o exato contrário disso, né? A figura do presidente é a recuperação do elemento monárquico dentro das instituições republicanas. Nós temos uma pessoa que é eleita presidente e que ela escolhe todos os ministros que vão compor o seu governo. Mas, evidentemente, o ministro da Educação, ele exerce uma função muito importante. Mas então por que nós, o povo, não votamos no ministro da Educação? Ele está no arbítrio de uma única pessoa. E assim o ministro da Saúde, o ministro do Trabalho, quer dizer, todos os ministérios. Mas nós entregamos a uma pessoa um poder absoluto, quase que absoluto, de controlar, de decidir quem coloca e quem retira a qualquer momento desses cargos. A proclamação da República não contou com a participação popular. Ela foi um evento de grupos militares, de elites oligárquicas proprietárias de terra, mas ele não contou com a participação do povo. Essa é uma característica muito recorrente na República Brasileira, né? Ela é uma república desde a sua origem excludente. Ela não é uma república que foi constituída para chamar as pessoas a debater e a decidir sobre o que é coletivo. Ela foi uma estratégia de gerenciamento organizado pelas elites para manter a população do lado de fora desse processo. E é curioso que quando a gente se lembra das monarquias absolutas da Idade Moderna, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, a gente sempre questionava esse poder absoluto dos reis. Mas nós nem paramos mais para pensar o poder enorme que nós entregamos a uma única pessoa, né, seja um homem ou uma mulher, e nem nos questionamos. A verdade é a seguinte: o Rei Sol, Luís XVI, aquele que dizia que l'état c'est moi, eu sou o Estado, ele morreria de inveja do poder que tem o presidente do Brasil. Na história do pensamento republicano, eleição nunca foi associada à democracia. Eleição foi associada à aristocracia. O número de pessoas que de fato participavam do processo eleitoral era muito pequeno. Embora pudesse ser 10% da população, nunca chegava a 3%. Por exemplo, 1,2% da população ou 0,9% da população. Quando nós instituímos a República no Brasil, nós vínhamos de um sistema monárquico e ficou claro no nosso modelo republicano
que esse elemento monárquico acabaria sobrepujando os outros dois aspectos, sobrepujando especialmente o aspecto democrático, esse elemento democrático da República. Para os interesses oligárquicos, era muito ruim quando houvesse competição eleitoral, porque isso encarecia o processo. Os sujeitos precisavam comprar, literalmente, os eleitores. E um cidadão sabia que ele não tinha escolha ao participar do processo eleitoral. Se o processo era aberto, ele tinha que votar naquele que os poderosos do seu local, da sua localidade, determinassem. Também existem elementos democráticos dentro da República. Em Atenas, na verdade, na democracia ateniense, os cidadãos iam para a praça pública elaborar diretamente as leis. O poder legislativo era exercido diretamente pelos cidadãos. O problema é que no Brasil nós praticamente suprimimos esse aspecto democrático. A única coisa que nos resta enquanto cidadãos é comparecer a cada 2 anos para votar, num mecanismo da eleição que na verdade nem democrático é. Como nós vimos, é uma instituição da aristocracia. A República tem um projeto, Eles têm um país, eles têm um Estado, mas eles não têm o povo. Então os republicanos se colocam essa tarefa histórica de criar o povo adequado para esse Estado, para essa nação. Agora, qual é o modelo que eles têm na cabeça? Eles pensam num povo que é ordeiro, num povo que é disciplinado, num povo que já está adequado à lógica da acumulação capitalista, que é ir para o trabalho todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e trabalhar de modo ordeiro. Mas isso não existia simplesmente na sociedade brasileira, e mesmo na Europa isso ainda era um processo histórico em construção. A história republicana brasileira, ela é continuamente e até hoje uma história de exclusão. Ele não é um regime que chame a participação, que amplie a participação das pessoas no debate político, mas ele é um regime que sempre procura estratégias e mecanismos para gerenciar essa sociedade e evitar que os conflitos apareçam. O fundamental é que qualquer regime que se diga republicano, ele tenha mecanismos para permitir que minorias ou que descontentes com as políticas governamentais, com as decisões, contestem essas decisões públicas, E não basta só tolerar, mas precisa existir canais de vocalização e de expressão desse descontentamento, dessa contestação das decisões públicas, assim como um protocolo de responsividade em relação a quem contesta. Não basta o indivíduo ser livre, não ter impedimentos a fazer o que ele deseja, mas ele precisa ter também salvaguardas para essa liberdade. A mera possibilidade de que ele sofra interferência arbitrária de alguém ou de um ente já é suficiente para não considerá-lo mais um homem livre. A ideia de igualdade, a ideia de justiça social, a ideia de que todos nós somos iguais é uma ideia que na verdade não se constituiu nem no momento da proclamação e que vem sendo na verdade desconstituída continuamente ao longo desse processo. Não só na Primeira República, mas na Segunda República e até hoje,